Voltamos aí, galera. Vamos lá, então. Vamos direto para cá. Então, a gente estava falando sobre, ia começar falando sobre linguagens, né? E aí vamos falar sobre front-end. E aí eu separei até nessa minha explicação sobre as tecnologias, eu coloquei aqui web tradicional front-end. E depois vou falar sobre o desenvolvimento, às vezes, que eu chamei de tradicional, e depois eu vou falar sobre algumas tecnologias front-end um pouco mais atuais, mais modernas, são chamadas um pouco mais modernas, tá? Que aí muda um pouquinho o conceito aqui. Então a gente primeiro vai falar do tradicional, que está ainda muito vivo, o desenvolvimento muito ativo ainda, e depois a gente vai falar de algumas tecnologias que talvez sejam um pouco mais, digamos assim, novas e que mudam um pouquinho alguns conceitos. Legal? Então vamos lá. No desenvolvimento web tradicional, no desenvolvimento de sistemas para a internet tradicional front-end, eu diria que independente se é tecnologia mais nova ou até mesmo são tecnologias antigas, mas o HTML, o CSS são tecnologias imprescindíveis. O JavaScript, quando a gente fala do tradicional, às vezes usa algumas bibliotecas muito comuns no desenvolvimento para front-end tradicional, e talvez tecnologias mais novas foram esse JavaScript, ele deu uma evoluída, né? A gente vai comentar sobre isso depois. Mas o HTML e o CSS, eu diria que são duas linguagens aí, front-end, que não tem para onde você correr, tá? Não tem mesmo, tá? É lógico que tecnologias mais novas, existem algumas diretivas, alguns atributos, né, HTML que você insere ali no meio para se integrar ali, que se integra ali ao front-end, mas saber HTML, saber CSS, não tem para onde você correr. Saber JavaScript também não, só que a aplicação ou desenvolvimento onde o JavaScript estará embutido, dependendo da tecnologia, isso muda. Mas o HTML e o CSS não tem como mudar, praticamente, tá bom? Então, no desenvolvimento tradicional, o HTML, o CSS e o JavaScript são as tecnologias aí que dominam o desenvolvimento. No back-end do desenvolvimento web tradicional, existem várias linguagens aí, e talvez aí o PHP, o JSP, o Python, existem várias tecnologias back-end do desenvolvimento web tradicional. E aí quem E aí, pessoal, vem aí um novo conceito, né, do desenvolvimento web, que são as frameworks, ou bibliotecas ou tecnologias, onde ela reúne aí um aparato tecnológico grande para facilitar o desenvolvimento. Então vem esse conceito de frameworks, porque os pessoal, por que framework, né? Pessoal, como é que surgiu o conceito de framework? O pessoal começou a ver, né, no desenvolvimento ou anos de desenvolvimento para
internet, o pessoal começou a ver que existiam várias familiaridades do desenvolvimento, isto é, existiam várias funcionalidades do desenvolvimento em que praticamente todos os sistemas tinham a mesma coisa. Então, por exemplo, a conexão com banco de dados, repositório de funções globais, a separação de front-end e back-end, boas normas ou condutas de desenvolvimento, padrões de projeto, enfim. Existiam várias similaridades. E aí, quando você tem várias similaridades do desenvolvimento, é muito comum, por exemplo, eu me lembro antigamente, mas quando você começava, quando você até mesmo às vezes um profissional, seja mais novo, ou principalmente os mais antigos, quando você começa a desenvolver vários sistemas, você começa a verificar que um sistema para o outro existe muitas similaridades. E aí você começa a desenvolver facilidades para que você consiga reutilizar futuramente, você consiga facilitar a sua vida em vários papéis, tudo objetivando organizar e também objetivando produtividade. E aí eu costumo dizer que você, mesmo quando você utiliza uma determinada framework, você faz a sua framework em cima da framework. Isto é, você cria padrões e cria facilidades dentro do seu ambiente ali de desenvolvimento, se você utiliza uma framework, aonde que eu falo que você faz a sua framework em cima de uma framework. Antigamente, quando não existia esse conceito, você acabava fazendo a sua framework de desenvolvimento, por exemplo, com um desenvolvimento PHP, né? Muito comum profissionais mais antigos que não utilizam às vezes nenhuma framework, eles terem a framework dele. Foram anos, eu diria, desenvolvendo uma framework que te traz várias facilidades. A vantagem de utilizar uma framework de mercado é que você consegue reunir alguns padrões de desenvolvimento que quando você, por exemplo, tem às vezes uma equipe grande, onde às vezes a rotatividade da sua equipe para diferentes projetos e tal, ou às vezes vai entrar um profissional novo no projeto, que ele conheça aquela determinada framework, ele vai se adaptar ele vai conseguir pegar o projeto de uma maneira muito mais simples, porque já está tudo mais ou menos padronizado, organizado, do jeito que a framework organiza o projeto. Essa é a vantagem, tá? E aí, eu diria que existem várias frameworks e elas também separam em front-end e back-end. E aí também aqui eu vou chamar de tradicionais e inicialmente depois a gente vai ver algo mais novo, mais recente, de tecnologias mais recentes. Algumas tecnologias ou algumas frameworks tradicionais front-end, vou assinalar aí duas, talvez a maior representante aí é o Bootstrap, tá? O Bootstrap é uma framework front-end que traz várias aí funcionalidades prontas para a interface gráfica ali, para a construção da interface gráfica com o usuário. Outra representante também não tem só o Bootstrap, o Materialize também é outra aí bem conhecida, mas o Bootstrap aí talvez para chutar aí não sei exatamente, mas talvez para chutar, com certeza sua utilização está em mais de 90% dos sites atuais, né? Eu diria que grande parte da internet mundial aí, ou principalmente dos sistemas, muitos sites também, toda a interface é com base no Bootstrap, ok? Que surgiu lá com o Twitter, ok? Beleza. Seguindo, existem algumas frameworks JavaScript tradicionais, talvez aí a grande representante framework JavaScript tradicionais seja o jQuery, né? Para quem desenvolve aí sistemas para internet de maneira tradicional, que eu chamo de tradicional, tá? Essa não é uma classificação minha, tá? Mas utilizam aí jQuery, que traz aí ou reúne o jQuery, apesar do nome aí, framework, eu costumo dizer que ela é uma biblioteca
onde ela é uma tecnologia, um arquivinho praticamente só, dependendo do que você for utilizar, e algumas funcionalidades existem outras ramificações, com alguns focos específicos, mas o principal ali é um arquivinho JS lá, JavaScript, onde você consegue utilizar no seu site para fazer várias operações JavaScript, né, de maneira bem simples do que se você utilizasse, por exemplo, o JavaScript nativo, né, a linguagem pura JavaScript, tá bom? Então jQuery aí é uma framework JavaScript bastante conhecida. Eu diria que ela é mais uma biblioteca do que uma framework. Seguindo aí, as frameworks tradicionais back-end. E aí existem muitas bibliotecas PHP muito conhecidas aí, talvez a que a comunidade mundial aí adotou e utiliza bastante aí, né? Já há algum tempo, entrou na moda aí, parece que e o pessoal gostou e está utilizando muito, é o Laravel, tá? O Laravel tem uma comunidade de desenvolvimento muito grande em Laravel, é uma ferramenta aí que está em constante evolução e surge versões novas bastante, né, com uma frequência bastante grande, mas não tem ela só, tem essa aqui eu não conheço particularmente, tá? Né, não sei o nome aqui. Tem a Quake, também bastante conhecida, Symfony, a Zend e talvez a minha queridinha é o CodeIgniter, que é, por exemplo, a biblioteca, né, ou a framework PHP que eu particularmente utilizo, gosto dela demais. Saiu uma versão nova dela recentemente, a versão 4, mas é uma framework assim fascinante, muito adaptável, com uma curva de aprendizado muito pequena, muito fácil. Eu que gosto de coisas simples, eu adoro o CodeIgniter. Uma vez, um tempo atrás, eu falei, pô, o pessoal tá falando de Laravel e tal, vou dar uma estudada aqui no Laravel para ver como é que é e tal. Um tempo atrás tive essa oportunidade de dar uma estudada e às vezes até tá migrando o meu ambiente de desenvolvimento que eu utilizo para Laravel. Eu particularmente não gostei muito, tá? Aí foi uma questão própria minha, não gostei muito, porque eu acredito que quando você entra muito a fundo numa determinada framework, isto é, quando você começa a aprender ou ter que aprender muita minúcia da framework, a framework digamos assim, te prende muito nela, com várias tecnologias muito embutidas nela, a ponto de às vezes você esquecer o que é até um SQL, por exemplo. Para esse tipo de framework eu não gosto, porque você aprende às vezes lá na faculdade, em algum curso básico de programação, todos os conceitos de programação, com banco de dados, com tudo, e aí quando você começa a aprender às vezes alguma framework, a framework te puxa tanto para dentro dela que você até a ponto de esquecer os conceitos básicos da computação, de manipulação de banco de dados, de programação e por aí vai. E aí você fica muito dependente daquela tecnologia. Cuidado com isso, pessoal. Porque quando você fica, às vezes, muito dependente de uma determinada tecnologia, se a tecnologia morrer, você morre junto quase. Você tem que aprender tudo, às vezes, de novo, de outras, às vezes, tecnologia, que aquela determinada tecnologia que você sabia fazia tudo. Então eu não gosto muito de tecnologias que ela puxa muito para dentro dela, né? Ela tem muitas especificidades da tecnologia e a ponto de você esquecer coisas básicas do universo de desenvolvimento em si, né? O que eu gosto do CodeIgniter é isso, porque ela te dá lá muitas facilidades de desenvolvimento, mas ela não te prende, ela não te força a utilizar as ferramentas dela, ela te dá uma flexibilidade
de você poder utilizar ela como ferramenta e não como uma coisa obrigatória de estar utilizando as coisas lá, enfim. O Laravel tem muito disso, você lá vai entrando, aí tem as especificidades, características e sintaxes específicas de linguagens de dentro do Laravel lá, que eu nem me lembro o nome lá, de construção de interface, de construção de componente e tal. Tem alguns pontos positivos nisso, mas eu não gosto muito, aí é uma característica minha, não gosto muito desse tipo de frameworks que puxa muito para dentro dela. Enfim, apenas uma questão de opinião, tá? Mas conheço, sei desenvolver alguma coisa, se eu precisasse desenvolver, com certeza era só relembrar alguns conceitos aqui do Laravel. Mas a comunidade mundial aí gosta muito, adotou, e é uma framework muito utilizada aí, PHP. Beleza? Legal. Aí, pessoal, eu vou dar uma pausa aqui, fazer a segunda pausa aí desse vídeo, que a gente vai começar a falar alguma coisa aí de JavaScript e da onde surgiu o conceito de Single Page Application, que aí eu diria vai ter muito pano para manga para a gente bater um papo. Legal? A gente fica por aqui, daqui a pouco a gente volta. Valeu, galerinha. Toma uma aguinha lá.